Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos no terceiro domingo do Advento, chamado de Domingo da Alegria. Neste tempo de preparação para o Natal, somos convidados a nos alegrar com a proximidade da vinda do Senhor, que nos traz a salvação. A liturgia de hoje nos apresenta a figura de João Batista, que foi enviado por Deus para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo, o Messias esperado. João Batista não se exaltou, mas reconheceu a sua missão de preparar o caminho para aquele que é maior do que ele. Ele nos ensina a acolher a Cristo com humildade e fé, e a colaborar com Ele na realização da vontade de Deus em nossa vida. Que possamos, como João Batista, ser testemunhas da luz de Cristo, que ilumina as trevas do mundo e nos enche de alegria. Acolhamos a Cristo, a luz que nos traz a alegria da salvação. Primeira leitura. Deus nos ungiu para anunciar a boa nova aos humildes. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus, Ele me vestiu com as vestes da salvação. Envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, que anuncia a vinda do Messias, o ungido do Senhor. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, e que ele foi enviado para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, e proclamar o tempo da graça do Senhor. Ele expressa a sua alegria em Deus, que o vestiu com as vestes da salvação, o envolveu com o manto da justiça e o adornou como um noivo ou uma noiva. Ele também afirma que Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Esta leitura nos revela que Deus tem um plano de salvação para o seu povo, e que Ele escolhe instrumentos para realizá-lo. Ele nos chama a participar da sua obra, nos dando o seu Espírito e nos ungindo com a sua graça. Ele nos convida a anunciar a sua boa nova aos que sofrem, aos que estão oprimidos, aos que precisam de libertação. Ele nos pede para sermos portadores da sua alegria, da sua justiça e da sua glória. Salmo responsorial. A minha alma se alegra no meu Deus, que fez por mim maravilhas. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas. E santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. De bem saciou os famintos, e despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Salmo responsorial é tirado do Evangelho de Lucas, e é o cântico de Maria, a mãe de Jesus, que louva a Deus por sua bondade e misericórdia. Ela diz que a sua alma engrandece ao Senhor, e que o seu espírito se alegra em Deus, seu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, e a escolheu para ser a mãe do Messias. Ela reconhece que Deus fez por ela maravilhas, e que o seu nome é santo. Ela também proclama que o seu amor se estende de geração em geração, a todos que o respeitam, e que ele sacia os famintos e despede os ricos sem nada. Ela termina dizendo que Deus socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Este salmo nos inspira a louvar a Deus por sua bondade e fidelidade, e a confiar em sua providência. Ele nos mostra que Deus se manifesta aos humildes, aos pobres, aos que esperam nele. Ele nos ensina a sermos gratos por tudo que Ele fez e faz por nós, e a nos alegrarmos em sua salvação. Segunda leitura. Estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em tudo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estais sempre alegres. Rezai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito.
Não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, que Ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é a primeira carta escrita pelo apóstolo. Nela, ele exorta os cristãos daquela comunidade a viverem de acordo com a vontade de Deus em Jesus Cristo, e a se prepararem para a sua vinda gloriosa. Ele lhes dá algumas orientações práticas, como estar sempre alegres, rezar sem cessar, dar graças em todas as circunstâncias, não apagar o espírito, não desprezar as profecias, examinar tudo e guardar o que for bom, afastar-se de toda espécie de maldade. Ele também lhes assegura que Deus os santificará totalmente, e que conservará sem mancha o seu espírito, alma e corpo, para a vinda de Jesus Cristo. Ele termina dizendo que Deus é fiel, e que Ele mesmo realizará isso. Esta leitura nos exorta a vivermos como filhos da luz, que esperam a vinda do Senhor com alegria e confiança. Ela nos incentiva a cultivarmos uma vida de oração, de gratidão, de discernimento, de santidade. Ela nos recorda que Deus é fiel, e que Ele nos dará a graça necessária para perseverarmos até o fim. Evangelho. Cristo é a luz que ilumina as trevas do mundo e nos revela o amor de Deus. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é tirado do Evangelho de João, que nos apresenta a figura de João Batista, o precursor do Messias. Ele nos diz que João Batista foi enviado por Deus para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele nos diz que João Batista não era a luz, mas veio para preparar o povo para acolher a luz. Ele nos narra o diálogo entre João Batista e os enviados dos judeus, que queriam saber quem ele era. João Batista confessou que não era o Messias, nem Elias, nem o profeta, mas a voz que grita no deserto, conforme disse o profeta Isaías. Ele afirmou que batizava com água, mas que no meio do povo estava aquele que era maior do que ele, e que ele não era digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele se referia a Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Este evangelho nos mostra que João Batista foi um homem de Deus, que cumpriu a sua missão de anunciar a vinda do Messias, e que se colocou a serviço da verdade, sem se apegar à sua própria glória. Ele nos ensina a reconhecer a Jesus como a luz do mundo, que nos revela o amor de Deus e nos chama a segui-lo. Ele nos convida a sermos testemunhas da luz de Cristo,
que ilumina as trevas do mundo e nos enche de alegria. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a celebrar a alegria da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo, o Messias esperado. Ele é a luz que ilumina as trevas do mundo, o libertador que cura as feridas da alma, o noivo que se une à sua noiva, a Igreja. Ele vem para realizar a vontade de Deus em nossa vida e nos chama a colaborar com Ele, seguindo o exemplo de João Batista, que foi sua testemunha fiel e humilde. Que possamos, como João Batista, ser testemunhas da luz de Cristo, que ilumina as trevas do mundo e nos enche de alegria. Que possamos, como Maria, louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, e confiar em sua providência. Que possamos, como Paulo, viver de acordo com a vontade de Deus em Jesus Cristo, e nos preparar para a sua vinda gloriosa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos faça crescer na sua graça e no seu amor. Amém. Sejamos testemunhas da luz de Cristo, que nos traz a alegria da salvação.